A biologia insana da orca, do ordinário. Bora lá? Um ataque complexo, formando alianças com uma espécie completamente diferente, com capacidade de empatia, mas também a autoconsciência de crueldade. Elas navegam por todos os oceanos do mundo, das costas até os polos, uma criatura que, além dos humanos, é a mais difundida do planeta. Pois é, o maior predador de todos, gente. Tá aí a resposta. Vocês queriam tanto saber quem que é o predador mais eficiente, mais eficaz, mais dominante, mais poderoso, mais bem sucedido? Quem que é o verdadeiro titã entre os predadores? Quem que é o maioral dos carnívoros? É a orca, gente. Tá aí a resposta. Não é o tubarão branco. Não, não é o urso polar. Não é leão, não é tigre, não. É a orca. Vocês estão vendo? De tantos vídeos que eu trouxe aqui pra vocês, tantas informações, tantos dados que a gente observou aqui. De fato, gente, a orca, o maior golfinho do mundo, o maior odontoceto, né? Ou melhor dizendo, o melhor golfinho, o maior golfinho. O odontoceto não dá pra gente conseguir, na verdade é o cachalote, tá ok? Cachalote é maior, mas a orca é gigantesca, o maior golfinho, tá? Da família Delfinidae, porque não são todos odontocetos que são delfinídeos, tá ok? São odontocetos, sim, são cetáceos com dentes, mas não são necessariamente golfinhos, tá ok? Eu pensava isso, mas eu acabei cometendo um equívoco, acontece. Eu sempre informo vocês em caso de erros ou equívocos, confusões que eu cometer. Mas enfim, gente, vamos ver como que é a biologia insana, a biologia maravilhosa da orca. Que esse animal é o meu favorito e eu tenho como comprovar. Conhecida ao longo dos séculos por muitos nomes como baleia assassina, grampus e até baleias caçadoras de baleias, a orca reina suprema no que conhecemos como o infinito azul, o mar. Pois é, e orca não é baleia, é golfinho. Como muita gente pensava que era baleia, é porque aquilo, baleias misticetos possuem um filtro, possuem aquelas barbataninhas, né? Como se fosse um aspirador dentro ali da boca, que não é dente exatamente, que é usado para comer plâncton, zooplâncton, para se alimentar de crios, de camarões, de invertebrados, de pequenos peixes, que é o caso da baleia mesmo, das baleias misticetos, não dentadas. Já diferente dos odontocetos, que a orca é o mais poderoso de todos, é o maior da família Delfinidae, que está dentro desse grupo dos odontocetos, dessa ordem. Ou, enfim. Eu sei que cetáceo, na verdade, acho que é a ordem, melhor dizendo. Ou superordem, ou subordem, Eu não sou tão bom em taxonomia, tá, gente? Eu preciso da ajuda do mestre Linneu. Mas para o espanto de alguns, esse animal não é uma baleia. E sua biologia e modo de vida têm habilidades ainda incompreendidas pela comunidade científica. Hoje, no Ordinário Selvagem, você saberá sobre a biologia insana que esse animal possui. Então já clica no like, se inscreva nesse canal e vamos nessa. O nome científico da orca, Ursinus orca, deriva de Orcus, o deus do submundo em uma antiga mitologia, evocando sua notória eficiência como predadora. No vasto oceano, elas são os predadores de ápice, caçando uma variedade de presas, peixes, focas, leões marinhos, baleias jubartes e até os temidos tubarões brancos. Tá vendo, gente? Até o tubarão branco é presa da orca. Uma coisa que o lendário Richard Rasmussen comentou: a orca come tudo. Tudo que tiver no mar ela pode comer. Tudo que tiver no mar de animal ela pode predar. Que por alguma razão caíam em suas emboscadas. Mas não é apenas a variedade de suas presas que a destaca, é a maneira astuta e estratégica com que caçam. Quando se trata de tubarões brancos, as orcas os emboscam em grupo e atacam seus flancos, desorientando-os. Com um golpe preciso, elas invertem o tubarão, paralisando-o. E com uma precisão quase cirúrgica, extraem e devoram apenas os seus fígados ricos em nutrientes. O terror que as orcas incutem é tão grande que os tubarões brancos, ao escaparem de um encontro com elas, abandonam seus territórios de caça por até um ano. Nas gélidas águas antárticas, as orcas empregam uma tática astuciosa, criando ondas para desalojar focas dos blocos de gelo.
Em outros lugares, elas cercam cardumes de peixes, soprando bolhas e agitando a água com suas caudas para concentrá-los e facilitar um banquete coletivo. Capazes de coordenar caçadas envolvendo até 50 indivíduos, as orcas estão sempre aprimorando e inovando as suas técnicas de caça, que exibem uma precisão quase militar. Há poucos anos, foi registrado orcas caçando na orla da praia do Chile e costas da Argentina, sem encalharem. Uma nova estratégia que está sendo estudada a fundo nesse momento. As estratégias de caça das orcas têm fascinado cientistas que se perguntam como esses mamíferos marinhos se comunicam e coordenam táticas tão complexas e eficazes. Embora ainda estejamos desvendando os mistérios da comunicação das orcas e de sua inteligência coletiva, sabemos que o seu assobio, um som emitido por elas, é compreendido pelas demais como um tipo de linguagem. Elas representam um exemplo extraordinário de evolução adaptativa E outra, gente, voltando para essa imagem, nossa, essa animação ficou perfeita, olha só. O que a gente está vendo aqui? O sonar, né, a ecolocalização das orcas, é igual lá no caso dos morcegos. Eles emitem esses assovios, esses cliques que eles recebem, né, dados, informações da presa que está lá na frente. E vai e volta através de ondas eletromagnéticas, incluindo as ondas sonoras. E eles vão interpretar o que está lá de longe. Pode estar a quilômetros de distância, a orca vai saber exatamente que presa que está ali. Entendeu? É uma inteligência surreal que as orcas têm. Entendeu? Por isso que esse predador é muito eficaz. Então dá para perceber, as orcas emitem sons que são hiper altos, são hiper frequentes. Entendeu? Os decibéis vão lá em cima. É que na água o som tem mais dificuldade para se propagar, né? Porque é um meio mais denso. Então a gente não consegue ouvir o som com muita nitidez. Seria muito alto mesmo. Parece que é baixo, né? Mas é alto. A gente ouvindo de longe. Porque, né? Diferentemente do ar, que o som se propaga com muito mais facilidade, que é um ambiente menos denso, de menos densidade, claro. Então vai ser melhor para a gente poder ouvir em ambiente terrestre ou no ar. Agora na água já é um pouco diferente, né? Por causa da elevada densidade. Mas dá para ouvir bem. E olha só que incrível isso que aparece nas orcas. Essa ecolocalização, essa habilidade é muito diferenciada. Eu sei que os tubarões têm algo parecido, que é a eletrorecepção. É parecido, mas não chega ao nível da ecolocalização das orcas. Eles recebem, né, sinais elétricos, né, estímulos do ambiente. É algo parecido. A eletrorecepção já é algo... É similar? Mas não chega ao patamar da ecolocalização das orcas, não. Tá? E o que acontece? Essas vocalizações que as orcas usam para se comunicar, né, entre elas, dentro de um bando, é como se fosse o quê? Idiomas, dialetos que a gente tem em determinadas populações de cada país, né, o povo de cada país, né, se comunica de maneiras diferentes, né, com idiomas diferentes, cada um segue sua doutrina, sua ideologia. Enfim, nós temos culturas diferentes, idiomas diferentes em cada país. É a mesma coisa que acontece com as orcas. Cada grupo, cada bando tem sua ideologia, entendeu? E existem as orcas do tipo A, B, C, D, entendeu? A gente consegue dividi-las de uma maneira muito ampla. É o animal que eu mais gosto de estudar mesmo. Eu adoro estudar cetáceos, mamíferos marinhos. Sim, acho que é o que eu mais gosto, junto com mamíferos terrestres e dinossauros. mas como um tipo de linguagem. Elas representam um exemplo extraordinário de evolução adaptativa e inteligência social. Muitos de nós humanos ainda chamam esse animal de baleia assassina, mas as orcas pertencem de fato à família dos golfinhos, sendo o maior e mais desenvolvido indivíduo dessa família. Sua linhagem evolutiva é fascinante. Uma corrente acadêmica defende que há 50 milhões de anos, a Paquicetus, uma criatura terrestre do tamanho de um lobo, É isso mesmo, Paquicetus não dá para saber exatamente se é o Paquicetus ou se é um ancestral dele, tá? Que é um ancestral em comum do grupo dos Artiodactylus, que é uma superordem que tem vários animais nela, vários ungulados. O hipopótamo faz parte dos Artiodactylus.
que é um dos maiores existentes. Aí o que acontece? Vamos supor que a gente tem uma árvore, né? Como se fosse uma árvore mesmo, uma árvore genealógica, como se a gente estivesse vendo uma raiz da árvore que vai se ramificando, que vai crescendo, como se fosse uma planta, uma árvore mesmo, na parte do tronco, aí que vira a copa das árvores, onde vão estar os galhos, as folhas, as flores, os frutos, vai crescendo, vai se ramificando para vários lados. Então, quem que vai estar lá no começo, na base? Paquicetus. Ele vai ser um dos que vai estar lá, que é ancestral em comum de um grupo que acabou, né, tendo uma convergência adaptativa, uma evolução, para eles voltarem a colonizar o ambiente aquático, porque a gente sabe que a vida foi originada na água, nos oceanos. Desde as cianobactérias, das arqueias, né, dos primeiros seres vivos que habitaram a Terra há bilhões de anos. Enfim, é daí o que aconteceu, a evolução dos tetrápoda, né, dos anfíbios, aí depois a miniota, né, a partir dos répteis, quando eles ficaram totalmente independentes da água para atender necessidades fisiológicas. Aí o que acontece? Esse grupo foi uma exceção, porque eles resolveram voltar a colonizar a água. Aí eles ganharam essas convergências adaptativas, como as nadadeiras. Aos poucos foram evoluindo para viver totalmente na água. Por enquanto eles ficaram semiaquáticos, depois se tornaram 100% aquáticos. Aí surgiram os cetáceos. Esse é um lado que veio do Paquicetus, que é o ancestral comum. E do outro lado, continuou na Terra, apenas cresceu, apenas se desenvolveu. E surgiram inclusive os hipopótamos, né? A gente conhece o hipopótamo comum e o hipopótamo pigmeu. O pigmeu é um pouco menor, né, do tamanho de uma anta, um pouco maior. E o hipopótamo comum, que chega até as 4 toneladas, que é o terceiro maior animal do mundo, o terceiro maior mamífero. Isso, animais terrestres, tá? O terceiro maior animal terrestre. Então é assim, de um lado virou hipopótamo, do outro lado virou cetáceo. Então, sim, gente, são parentes. Tem o mesmo ancestral comum, são todos artiodáctilos. Uma criatura terrestre do tamanho de um lobo habitava as margens dos oceanos, alimentando-se de peixes e pequenos animais marinhos. Com o passar de milhões de anos, parte dessa linhagem se aventurou cada vez mais no mar, adaptando-se à vida aquática e transformando suas pernas em nadadeiras. Os vestígios de sua origem terrestre ainda podem ser vistos nas nadadeiras dianteiras das baleias modernas, que possuem estruturas ósseas semelhantes a braços, pulsos e dedos, e em seu osso pélvico vestigial, um resquício de suas pernas traseiras. Hoje, as orcas são um dos mamíferos mais icônicos dos oceanos, com Para mim é o mais icônico de todos, esse é o número 1. sua marcante coloração preta e branca e tamanho colossal. Os machos podem atingir mais de 9 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas, comparáveis em tamanho e peso a um ônibus escolar, capaz Normalmente chega a umas 6, 7 toneladas, né? Alguns casos pode chegar a 10, mas na maioria entre 6 e 7 toneladas. Não sei se cresce tanto assim não, provavelmente não. Já teve casos de 9, 10 toneladas? Provavelmente sim. De preferência essas em cativeiro, que ficam, né, no SeaWorld, enfim, nesses parques aí. Que é uma coisa triste, né, que fazem esses shows com as orcas, né? É lamentável, né? Sorte que isso tá acabando. de atingir velocidades de até 35 km por hora, elas são realmente rápidas, se levarmos em consideração sua massa corporal. Além disso, às vezes são vistas saltando 4,5 metros para fora da água, um espetáculo formidável que sublinha sua força e agilidade. Você sonha em conhecer a França ou países que falam francês? Eu sou Céline Chevalier, sou francesa, professora de francês. A força de mordida de uma orca chega a 281 kg por centímetro quadrado. Essa mordida impressionante, aliada ao seu tamanho colossal e velocidade, já seria suficiente para deixá-las no topo da cadeia alimentar marinha. No entanto, as orcas não operam sozinhas. Elas são conhecidas por sua caça em grupo, uma habilidade que as coloca em uma categoria à parte. A unidade básica de uma orca é a família, centrada em torno de uma matriarca. Uma linhagem materna típica inclui a fêmea mais velha e seus descendentes, tanto machos quanto fêmeas. Esses grupos, às vezes em perfeita sincronia, operam com uma precisão que desafia a compreensão humana, no que tange às caçadas orquestradas e eficientes.
Embora o conteúdo exato de suas comunicações ainda seja um mistério, pesquisadores acreditam que o vasto repertório de sons, chamados de assobios das orcas, transmite mensagens complexas entre os membros do grupo. Essa comunicação pode incluir tudo, desde identificar uma presa até coordenar um ataque complexo. Os assobios gerados pelas orcas são um tipo de ecolocalização. Um único assobio pode ser particionado em cliques. As vibrações resultantes são direcionadas pela testa da orca, um órgão enriquecido com gorduras especializadas que amplificam o som. Os cliques então são projetados como melão, o nome desse órgão, melão. Uma série de pulsos de alta frequência, dispersando-se pela água. Cada clique é um lampejo sonoro que alcançam níveis superiores a 220 decibéis. Alguns especialistas acreditam que é como se as orcas enviassem imagens através do som. Essa técnica de ecolocalização é tão eficaz que as orcas podem detectar presas a até 152 metros de distância e até distinguir assinaturas acústicas específicas de diferentes espécies de peixes. Essa complexidade e a natureza aprendida dessas vocalizações levam os cientistas a acreditarem que as orcas podem estar transmitindo informações específicas, formando uma verdadeira linguagem, assim como a nossa, com a qual eu estou usando para falar com você agora. Atualmente, pesquisadores estão analisando centenas de horas de gravações de orcas marcadas para correlacionar sons específicos a comportamentos particulares. Com a ajuda da inteligência artificial, a esperança de que um dia possamos não apenas compreender, mas até mesmo traduzir a linguagem das orcas para a nossa. No entanto, a linguagem das orcas vai além da caça. Ela é a pedra angular da identidade de cada grupo de orcas. Essa identidade de grupo é o que as torna predadoras eficazes e distintas no oceano. Os grupos residentes, por exemplo, vivem em áreas relativamente previsíveis, como as orcas residentes do norte e do sul da costa da Colômbia Britânica. Estes grupos, que podem ter até 50 membros, normalmente se concentram na caça de peixes e ocasionalmente interagem uns com os outros. Contrastando com os residentes estão as elusivas orcas transientes, que preferem a solidão e a mobilidade, viajando grandes distâncias e caçando mamíferos marinhos. Com grupos menores de cerca de 3 membros, as transientes levam uma vida misteriosa e isolada, evitando interação com os grupos residentes. O que os cientistas descobriram é que cada grupo desses magníficos mamíferos marinhos possui um conjunto exclusivo de chamados. Simplificando para o nosso entendimento, seria algo como: as orcas falam a mesma linguagem, mas cada grupo tem um sotaque típico, diferenciando cada um deles. Incrível, não é mesmo? Voltemos ao exemplo do grupo de orcas residentes. A sua linguagem são uma sinfonia de sons complexos. Iniciam com uma explosão de baixa taxa de pulso, seguida por um tom simultâneo de banda estreita, variando seus tons de 3 a 8 na escala usada pelos especialistas. Um outro grupo de orcas residentes, habitando as mesmas águas, fala uma linguagem similar quando ouvida, porém distinta quando é medida matematicamente. Eles usam um tom de baixa frequência que sobe gradualmente, terminando com outro estouro de baixo tom. A sua escala fica de 1 a 3, com estouros de 10. Um tipo de comunicação tão avançada que é quase intangível para nós, seres humanos. Além disso, cada dialeto de orca acompanha um conjunto de comportamentos e tradições exclusivos, permitindo que cada grupo se especialize em estratégias de caça únicas e muitas vezes assustadoras. Uma das mais extraordinárias dessas tradições é observada nas orcas da costa da Argentina. Desde 1985, cientistas observam com admiração e surpresa como essas orcas executam uma técnica de caça dramática. Aproveitando-se das marés altas e marés calmas, elas capturam leões marinhos diretamente da costa ao encalhar-se intencionalmente, técnica que está sendo estudada até os dias atuais. Nas águas costeiras, as orcas demonstram uma habilidade de caça que desafia tanto a natureza quanto a imaginação. Quando uma orca se encalha intencionalmente, ela executa uma dança de sobrevivência e destreza. O corpo arqueado, com cabeça e cauda erguidas, balançando-se lateralmente para se alinhar paralelamente à praia.
Em um momento crítico, uma onda oportuna ajuda a se levantar do leito marinho, permitindo que a orca volte para as profundezas com sua presa capturada firmemente entre os dentes, pronta para compartilhar a refeição com seu grupo. Em praias onde as ondas não as propiciam tal aventura, elas não se atrevem a chegar à beira da orla, pois sabem que podem perder a vida nessa tentativa. Se você quer viajar com as crianças, mas não quer dormir em horário de criança, Meu Deus, é muito demorado. talvez você não queira ficar no quarto de hotel. Fique no Airbnb e ganhe mais noite depois do boa noite. Crossout, o jogo de ação construção multiplayer que lhe permite montar um veículo único e conduzi-lo para a batalha. No cerne dessa complexa tapeçaria evolutiva está o imenso cérebro da orca, o segundo maior do reino animal, pesando entre 5,4 a 6,8 quilos. Porém, não é apenas o tamanho absoluto que conta. O tamanho relativo do cérebro em comparação ao corpo é crucial. Quanto maior o cérebro em relação ao corpo, maior é a capacidade para tarefas cognitivas complexas. Este gigantesco cérebro é o que permite às orcas desenvolverem e sustentarem suas ricas tradições culturais e habilidades de caça, solidificando seu status como um dos predadores mais formidáveis e adaptáveis dos oceanos. Mas o que realmente cativa a atenção dos cientistas é a intricada estrutura cerebral das orcas. O seu cérebro, adornado com um grau extremo de enrugamento e dobramento, conhecido como girificação, é um labirinto de inteligência. Esta girificação, mais pronunciada nas orcas do que em qualquer outro mamífero, aumenta exponencialmente a área do córtex cerebral, permitindo o processamento de dados mais rápido e eficiente. Mas talvez a característica mais intrigante do cérebro da orca seja seu córtex insular altamente desenvolvido, fundamental para a consciência e regulação emocional. Isso implica que as orcas possam ser tão emocionalmente inteligentes quanto nós, com capacidade de empatia, mas também a autoconsciência de crueldade. Em um mundo onde as lições de vida são transmitidas através de gerações e a unidade familiar é sagrada, as orcas refletem um espelho distante da humanidade. Apesar da divergência evolutiva de milhões de anos, há uma afinidade inegável na forma como ambas as espécies experienciam o mundo. À medida que continuamos a explorar, as orcas nos surpreendem cada vez mais, revelando aspectos do seu comportamento que desafiam nossa compreensão e inspiram nosso respeito e admiração. No vasto e imprevisível oceano, as orcas, conhecidas por sua astúcia e colaboração entre si, agora nos surpreendem com uma nova faceta do seu comportamento. Elas foram capturadas em filmagem não apenas cooperando entre seus próprios grupos, mas também formando alianças com uma espécie completamente diferente, a majestosa baleia jubarte. Embora as baleias jubarte às vezes sejam uma presa para as orcas, em certas regiões elas estão se unindo em uma parceria inusitada, trabalhando juntas para caçar cardumes de arenque. Esse fenômeno é uma demonstração impressionante, quase inacreditável, da adaptabilidade do comportamento animal no mundo selvagem. Agora comente qual informação sobre esse incrível animal você pensa que poderia agregar ao nosso conhecimento. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Aproveite e maratona nosso canal para descobrir o quão incrível ele é. Obrigado por assistir. Fui.